Preste atenção agora em mais dois gêmeos da destruição: egotismo e desconfiança. Observe que também cavalgam lado a lado. Não existe esperança de sucesso para a pessoa que sofre de amor próprio excessivo ou falta de confiança nos outros. Alguém que gosta de mexer com números calculou que o maior clube do mundo é o clube do não dá para fazer. Dizem que existe aproximadamente 99 milhões de membros desse clube apenas nos Estados Unidos. Se você não tem fé nas outras pessoas, não tem a semente do sucesso em você. Desconfiança é um germe prolífico. Se consegue brotar, rapidamente se multiplica, até não sobrar espaço para a fé. Sem fé, nenhum homem pode desfrutar de sucesso duradouro. Permeando a Bíblia como um cordão de ouro do esclarecimento está a advertência para se ter fé. Antes de a civilização se perder na louca corrida por dinheiro, os homens entendiam o poder da fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. O autor desta passagem da Bíblia entendeu uma grande lei que poucos hoje em dia entendem. Acredite nas pessoas se quer que acreditem em você. Mate a desconfiança, se não o fizer, ela matará você. Se quer ter poder, cultive a fé na humanidade. O egotismo prospera onde existe desconfiança. Tenha interesse por outras pessoas e ficará ocupado demais para entregar-se ao narcisismo. Observe aqueles ao seu redor que começam todas as frases com o pronome pessoal eu, e perceberá que eles desconfiam dos outros. O homem que consegue esquecer de si quando envolvido em algum serviço útil para os outros, nunca é amaldiçoado pela desconfiança. Estude aqueles próximos de você que são desconfiados e egotistas e veja quantos se pode dizer que são bem-sucedidos, seja qual for o trabalho a que se dediquem. E enquanto estuda os outros, estude a si mesmo também. Tenha certeza de que não está preso ao egotismo e à desconfiança. Na retaguarda do grupo de cavaleiros mortais, você vê dois homens a cavalo. Um é o ciúme, e o nome do outro foi propositalmente omitido. Cada leitor deste texto deve fazer um autoinventário e dar ao sétimo cavaleiro um nome que se encaixe ao que quer que encontre em sua mente. Alguns chamarão o cavaleiro de desonestidade, outros de procrastinação. Alguns terão a coragem de chamá-lo de desejo sexual incontrolável. Quanto a você, dê um nome que lhe agrade, mas certifique-se de dar um nome. Talvez sua imaginação forneça um nome apropriado ao companheiro de viagem do ciúme. Você estará bem mais preparado para dar um nome ao cavaleiro se souber que o ciúme é uma forma de insanidade. Às vezes, os fatos são cruéis de encarar. É fato que o ciúme é uma forma de insanidade, conhecida pela comunidade médica como demência precoce. Ó ciúme, tu, o mais feio demônio do inferno, teu veneno mortal, devora minhas entranhas, transforma a tonalidade saudável de meu rosto viçoso em palidez emaciada e consome meu espírito. Você vai notar que o ciúme vem logo atrás da desconfiança. Alguns lerem isso dirão que ciúme e desconfiança deveriam cavalgar lado a lado, já que um geralmente leva ao outro na mente do homem. Ciúme é a forma mais comum de insanidade. Está na mente de homens e mulheres, às vezes com causa real, mas, mais frequentemente, sem qualquer causa. Esse cavaleiro mortal é um grande amigo dos advogados de divórcio. Também mantém as agências de detetives ocupadas dia e noite. Ele recebe sua cota regular de assassinato, desmancha lares, deixa mães viúvas e criancinhas inocentes órfãs. Você jamais poderá ter paz e felicidade enquanto esse cavaleiro permanecerá solto em seu cérebro. Homem e mulher podem passar a vida juntos na pobreza e ainda assim serem muito felizes. Se ambos estiverem livres desse filho da insanidade conhecido como ciúme.
Examine-se cuidadosamente e, se encontrar qualquer evidência de ciúme em sua mente, comece a dominá-lo de uma vez. O ciúme cavalga de muitas formas. Quando começa a se esgueirar para dentro de seu cérebro, ele se manifesta mais ou menos assim: fico pensando onde ela está e o que está fazendo enquanto estou fora. Ou fico pensando se ele não vê outra mulher quando está longe de mim. Quando essas perguntas começarem a surgir em sua mente, não chame um detetive. Em vez disso, vá a um hospital psiquiátrico e faça uma consulta, pois é mais do que provável que esteja sofrendo de uma forma branda de insanidade. Coloque seu pé no pescoço do ciúme antes que o ciúme coloque as garras dele no seu pescoço. Após você ler esse texto, deixe de lado e pense a respeito. De início, você pode dizer: isso não se aplica a mim. Não tenho nenhum cavaleiro imaginário no meu cérebro. Pode ficar certo do seguinte: 1 em 10 milhões de pessoas poderiam dizer isso e estar certas. As outras 9.999.000 estariam erradas. Não se engane, você pode estar no grupo maior. O objetivo desse texto é fazer você se ver como é. Se está sofrendo de fracasso, pobreza e miséria em qualquer forma, por certo, vai descobrir um ou mais desses cavaleiros mortais em seu cérebro. Tenha certeza do seguinte: aqueles que têm tudo o que querem, incluindo felicidade e boa saúde, enxotaram os 7 cavaleiros do seu cérebro. Volte a esse texto daqui a um mês, depois de ter tido tempo de se analisar cuidadosamente. Leia de novo e poderá ficar cara a cara com os fatos, que irão lhe livrar de uma horda de inimigos cruéis que hoje cavalgam em seu cérebro sem que você saiba. Nenhum homem alcança grande sucesso se não estiver disposto a fazer sacrifícios pessoais. Autocontrole. Você pode fazer se acreditar que pode. Na lição anterior, você aprendeu sobre o valor do entusiasmo. Também aprendeu como gerar entusiasmo e transmitir essa influência para outros por meio da sugestão. Você chegou agora ao estudo do autocontrole, que possibilita direcionar seu entusiasmo para objetivos construtivos. Sem autocontrole, o entusiasmo se assemelha aos raios de uma tempestade elétrica. Pode atingir qualquer coisa, destruir vidas e propriedade. Entusiasmo é a qualidade vital que incita a ação, enquanto autocontrole é o agente de equilíbrio que direciona as ações para que sejam construtivas e não destrutivas. Para ser uma pessoa bem equilibrada, você deve ter o autocontrole e o entusiasmo equalizados. Uma pesquisa que concluí há pouco com mais de 160 mil detentos adultos nas penitenciárias dos Estados Unidos revelou o fato surpreendente de que 99% desses homens e mulheres desafortunados estão na prisão porque carecem do autocontrole necessário para direcionar suas energias de forma construtiva. Leia o parágrafo anterior novamente. É verídico, é surpreendente. É fato que a maioria das tristezas do homem decorre da falta de autocontrole. As escrituras sagradas estão cheias de admoestações em favor do autocontrole. Elas nos incitam até a amar nossos inimigos e perdoar aqueles que nos prejudicam. A lei da não resistência permeia a Bíblia como um cordão de ouro. Estude o histórico daqueles que o mundo chama de grande e observe que todos possuem a qualidade do autocontrole. Por exemplo, estude as características do imortal Lincoln. Em seus momentos mais difíceis, ele exercitou a paciência, equilíbrio e autocontrole. Essas foram algumas das qualidades que o fizeram o grande homem que ele foi. Lincoln enfrentou a deslealdade de alguns dos membros do seu gabinete. Mas, como essa deslealdade era contra ele pessoalmente e os desleais tinham qualidades que os faziam valiosos para o país, Lincoln exercitou o autocontrole e desconsiderou as qualidades censuráveis. Quantos homens você conhece que têm autocontrole igual? Em uma linguagem mais enérgica do que polida, Billy Sunday bradou de púlpito: existe algo de tão podre quanto o inferno no homem que está sempre tentando descobrir algo dos outros?
Imagino se o diabo não gritou, amém, irmão, quando Billy fez essa afirmação. Entretanto, o autocontrole torna-se um fator importante neste curso sobre a lei do sucesso, não tanto pelas dificuldades que ocasiona aqueles que carecem dele, mas porque aqueles que não exercitam sofrem a perda de um grande poder de que necessitam na luta pela realização de seus objetivos principais definidos. Se você negligencia o exercício do autocontrole, não só é possível que prejudique outras pessoas, como certamente a você mesmo. No início da minha carreira pública, descobri os estragos que a falta de autocontrole fazia em minha vida. E essa descoberta ocorreu durante um incidente bastante trivial. Acredito que cabe aqui fazer uma digressão, afirmando que a maioria das grandes verdades da vida estão contidas nos acontecimentos comuns e triviais do cotidiano. Essa descoberta me ensinou uma das lições mais importantes que já aprendi. Aconteceu da seguinte maneira. Um dia, eu e o zelador do prédio onde ficava meu escritório tivemos um desentendimento. Isso levou a uma antipatia violenta entre nós. Como forma de mostrar seu desprezo por mim, o zelador desligava as luzes do prédio quando sabia que eu estava lá sozinho na minha sala. Isso aconteceu em diversas ocasiões, até que eu finalmente decidi dar o troco. A oportunidade surgiu em um domingo, quando cheguei à minha sala para preparar um trabalho que precisava entregar na noite seguinte. Eu mal havia sentado na cadeira quando as luzes foram desligadas. Saltei em pé e fui até o porão do prédio, onde sabia que encontraria o zelador. Quando cheguei, encontrei-o bem ocupado, colocando pás de carvão na fornalha e assoviando como se nada de anormal tivesse acontecido. Sem cerimônia, fui para cima dele e por 5 minutos lancei adjetivos mais quentes que o fogo que ele alimentava. Finalmente fiquei sem palavras e tive que desacelerar. Então, ele endireitou-se, olhou por sobre o ombro e, em um tom de voz calmo e suave, pleno de equilíbrio e autocontrole, com um sorriso de orelha a orelha, disse: Ora, você está um pouco agitada esta manhã, não está? O comentário me cortou com um estilete. Imagine minha sensação parado diante de um homem sem estudo, que não sabia ler nem escrever, mas que, apesar desta deficiência, havia me vencido em um duelo travado em terreno e com a arma de minha escolha. Minha consciência apontou-me um dedo acusatório. Eu não apenas sabia que havia sido derrotado, como, o que era pior, sabia que eu era o agressor e que estava errado, o que só servia para intensificar minha humilhação. Minha consciência não apenas apontou um dedo acusatório, como colocou alguns pensamentos embaraçosos em minha mente. Zombou de mim e me atormentou. Lá estava eu, que me gabava de estudar psicologia avançada, um expoente da filosofia da regra de ouro, com um conhecimento no mínimo razoável da obra de Shakespeare, Sócrates, Platão, Emerson e da Bíblia, tendo diante de mim um homem que nada sabia de literatura ou de filosofia, mas que, apesar da falta de conhecimento, tinha me derrotado numa batalha de palavras. Dei as costas e voltei para o meu escritório o mais rápido que pude. Não havia mais nada que eu pudesse fazer. Quando comecei a pensar sobre o assunto, vi meu erro, mas sinceramente fiquei relutante em fazer o que sabia que deveria ser feito para endireitar as coisas. Eu sabia que teria que me desculpar antes de poder ter paz no coração, e que dirá paz com o zelador. Finalmente, decidi voltar ao porão e sofrer a humilhação que eu sabia que deveria enfrentar. Não foi fácil chegar à decisão, tampouco cheguei a ela rapidamente. Comecei a descer, mas caminhando mais devagar do que da primeira vez. Tentava pensar como fazer a segunda abordagem de modo a sofrer a menor humilhação possível. Quando cheguei ao porão, chamei o zelador até a porta. Em um tom de voz calmo e gentil, ele perguntou: "O que deseja dessa vez?" Informei que tinha vindo me desculpar pelo erro que havia cometido, se ele me permitisse. Novamente, o sorriso espalhou-se por todo o rosto quando ele disse: "Pelo amor de Deus, você não precisa se desculpar."
Ninguém ouviu, exceto essas 4 paredes, você e eu. Não falarei a ninguém sobre isso, e sei que você também não, então apenas esqueça. Esse comentário machucou mais que o primeiro, pois ele não apenas expressou a disposição de me perdoar, como de fato indicou a disposição de me ajudar a encobrir o incidente para que se não se tornasse conhecido e não me prejudicasse. Mas fui até ele e peguei sua mão. Foi mais que um aperto de mãos, foi um cumprimento de coração. Enquanto caminhava de volta para o meu escritório, me senti bem por ter reunido a coragem para endireitar as coisas. Isso não é o final da história, foi apenas o começo. Na sequência do incidente, tomei a resolução de que nunca mais me colocaria na posição em que outro homem, fosse um zelador sem estudo ou um letrado, pudesse me humilhar por eu perder o autocontrole. Seguindo-se essa resolução, uma mudança marcante começou a ter lugar em mim. Minha caneta começou a adquirir um poder maior. Minhas palavras começaram a manifestar maior ênfase. Comecei a fazer mais amigos e menos inimigos entre os meus conhecidos. O incidente marcou um dos principais momentos decisivos de minha vida. Ensinou-me que nenhum homem pode controlar os outros, a menos que o primeiro se controle. Deu-me uma concepção clara da filosofia por trás do dito: aqueles que os deuses destroem, primeiro deixam furiosos. Também me proporcionou uma ideia mais clara da lei da não resistência e ajudou a interpretar muitas passagens das Escrituras Sagradas relativas a essa lei como eu nunca havia interpretado antes. O incidente colocou em minhas mãos a chave de um depósito de conhecimento esclarecedor e útil em tudo o que faço. E mais tarde na vida, quando inimigos tentaram me destruir, deu-me uma poderosa arma de defesa que nunca me falhou. Falta de autocontrole é a fraqueza mais prejudicial para o vendedor médio. O cliente potencial diz algo que o vendedor não deseja ouvir. E se ele não tem autocontrole, dá o troco, com um comentário contrário fatal para a venda. Em uma das grandes lojas de departamentos de Chicago, testemunhei um incidente que ilustra a importância do autocontrole. Na frente do balcão de reclamações havia uma longa fila de mulheres, contando seus problemas e as falhas da loja para a jovem encarregada. Algumas das mulheres estavam bravas e irracionais, e algumas faziam comentários muito desagradáveis. A jovem no balcão recebia as descontentes sem o menor sinal de ressentimento pelos comentários. Com um sorriso no rosto, direcionava as mulheres aos departamentos apropriados com tanto charme, graça e equilíbrio que me espantei com seu autocontrole. Parada atrás dela havia outra jovem, fazendo anotações em pedacinhos de papel e passando para ela, enquanto as mulheres da fila descarregavam seus problemas. Os papeizinhos continham o resumo que as mulheres na fila estavam falando, sem o tom sulfúrico e a raiva. A sorridente jovem no balcão que ouvia as reclamações era surda como uma porta. A assistente fornecia todos os fatos necessários pelos papeizinhos. Fiquei tão impressionado com o plano que procurei o gerente da loja e o entrevistei. Ele contou que havia selecionado uma surda para um dos cargos mais difíceis e importantes na loja, porque não conseguia encontrar outra pessoa com autocontrole suficiente para preencher a vaga. Enquanto estava lá e observava a fila de mulheres enfurecidas, reparei no efeito agradável que o sorriso da jovem no balcão tinha sobre elas. As clientes chegavam rosnando como lobos e saíam mansas e tranquilas como ovelhas. Na verdade, algumas tinham um ar de ovelha acanhada ao ir embora, pois o autocontrole da jovem fazia com que sentissem vergonha. Desde que testemunhei essa cena, penso no equilíbrio e autocontrole daquela jovem no balcão, cada vez que me vejo ficando irritado com comentários de que não gosto e, com frequência, penso que todo mundo deveria ter um par de protetores auriculares mentais para tapar os ouvidos quando necessário. Pessoalmente, desenvolvi
o hábito de tapar minhas orelhas para muita conversa fiada, da qual antes me ressentiria. A vida é muito curta, existe muito trabalho construtivo a ser feito para ficar dando troco a todos que dizem coisas que não desejamos ouvir. Na prática do direito, tenho observado um truque muito sagaz que advogados usam quando desejam uma declaração de fatos de uma testemunha agressiva, que responde todas as perguntas com o proverbial não lembro ou não sei. Quando tudo mais falha, eles dão um jeito de deixar a testemunha zangada. Nesse estado mental, fazem com que ela perca o autocontrole e faça declarações que não faria se mantivesse a cabeça fria. A maioria de nós passa a vida com um olhar atento em busca de problemas. Normalmente, encontramos o que procuramos. Em minhas viagens, tenho estudado os homens que escuto durante conversas no trem e tenho observado que 9 em cada 10 têm tão pouco autocontrole que irão se convidar para discutir quase qualquer assunto que seja trazido à tona. Mas poucos homens contentam-se em sentar no compartimento para fumantes e ouvir a conversa sem participar e transmitir seu ponto de vista. Certa vez estava viajando de Albany para Nova York, quando o clube do vagão de fumantes começou uma conversa sobre Richard Croker, na época chefe do Tammany Hall. A discussão se tornou ruidosa e amarga. Todos ficaram bravos, com exceção de um cavalheiro de idade que estava agitando a discussão com vivo interesse. Ele permaneceu calmo e pareceu gostar de todas as coisas maldosas que os outros falavam do tigre do Tammany Hall. Claro que pensei que ele fosse um inimigo do líder, mas não, era o próprio Richard Croker. Este era um dos truques inteligentes com os quais ele descobria o que as pessoas pensavam dele e os planos de seus inimigos. O que quer que Richard Croker possa ter sido, ele era um homem de autocontrole. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais permaneceu como líder indiscutível do Tammany Hall por tanto tempo. Homens que controlam a si mesmo geralmente são chefes, não importa qual seja o trabalho. Por favor, leia de novo a última frase do parágrafo anterior, pois contém uma sugestão sutil que lhe pode ser proveitosa. Esse é um incidente trivial, mas é exatamente nesses incidentes que as grandes verdades da vida estão escondidas. Escondidas porque o cenário é comum e banal. Não faz muito tempo, acompanhei minha esposa a uma liquidação. Nossa atenção foi atraída por uma multidão de mulheres que se acotovelavam em frente a um balcão de anáguas com pechinchas. Uma senhora, que parecia ter cerca de 45 anos, engatinhou através da multidão e cortou à frente de uma cliente que havia conseguido a atenção de uma vendedora. Em tom de voz alto e estridente, exigiu atenção. A vendedora era uma diplomata que entendia a natureza humana. Também possuía autocontrole, pois sorriu gentilmente para a intrusa e disse: "Sim, senhorita, lhe atenderei em um momento." A intrusa se acalmou. Não sei se foi o sim, senhorita, ou o tom suave em que foi dito, que mudou a atitude da cliente, mas foi um ou outro, talvez ambos. Todavia, sei que a vendedora foi recompensada pelo autocontrole com a venda de 3 anáguas e a feliz senhorita foi embora, sentindo-se muito mais jovem graças ao comentário. Peru assado é um prato muito popular, mas comê-lo em excesso custou a um amigo do setor gráfico uma encomenda de $50.000. Aconteceu no dia seguinte ao de ação de graças, quando fui ao escritório dele, para apresentá-lo a um proeminente russo que tinha vindo aos Estados Unidos para publicar um livro. O russo falava mal em inglês, por isso tinha dificuldade em se fazer entender. Durante a entrevista, fez uma pergunta a meu amigo da gráfica, que foi confundida com observação sobre sua capacidade como tipógrafo. Em um momento irrefletido, ele respondeu com o seguinte comentário: "O problema com vocês, bolcheviques, é que olham com desconfiança para o restante do mundo apenas por causa da sua falta de visão." Meu amigo bolchevique me cutucou no cotovelo e sussurrou: "O cavalheiro parece doente. Vamos voltar quando ele estiver se sentindo melhor?" Claro que ele nunca voltou,
Mandou o pedido para outra gráfica e mais tarde eu soube que o lucro com aquela encomenda foi de mais de $10.000. $10.000 parece um preço alto a se pagar por um prato de peru, mas foi o que custou a meu amigo, que me pediu desculpas por sua conduta, alegando que o jantar de peru havia causado indigestão e por isso ele havia perdido o autocontrole. Uma das maiores cadeias de lojas do mundo adotou um método singular e eficaz de empregar vendedores com a qualidade essencial do autocontrole que todo vendedor de sucesso deve possuir. Essa empresa tem a seu serviço uma mulher inteligente que visita lojas de departamentos e outros locais atendidos por vendedores e seleciona alguns que acredita que possuem tato e autocontrole. Mas, para ter certeza do julgamento, aproxima-se e faz com que mostrem os produtos. Faz todo tipo de pergunta arquitetada para testar a paciência. Se passam no teste, os vendedores recebem uma proposta de trabalho melhor. Se fracassam, deixam passar uma boa oportunidade sem nem saber. Sem dúvida, todas as pessoas que recusam ou negligenciam o exercício do autocontrole estão literalmente perdendo oportunidade após oportunidade sem nem saber. Um dia eu estava parado no balcão de luvas de uma grande loja, conversando com um jovem funcionário. Ele contou que estava lá há 4 anos, mas por causa da falta de visão da loja, seus serviços não eram valorizados. E ele estava procurando outro emprego. No meio dessa conversa, um cliente foi em sua direção e pediu para ver alguns chapéus. Ele não prestou atenção ao pedido do cliente até terminar de me contar seus problemas, apesar de o cliente obviamente ficar impaciente. Por fim, virou-se para o cliente e disse: "Este não é o departamento de chapéus." Quando o cliente perguntou onde era o departamento de chapéus, o rapaz respondeu: "Pergunte ao responsável pelo andar, ele vai orientá-lo." Por 4 anos, o jovem ficou parado em cima de uma boa oportunidade, mas não sabia. Poderia ter feito amizade com cada pessoa que atendeu na loja. E esses amigos poderiam ter feito dele um dos homens mais valiosos do estabelecimento, pois poderiam voltar para comprar com ele. Respostas impertinentes a perguntas de cliente não os trarão de volta. Em uma tarde chuvosa, uma senhora de idade entrou em uma loja de departamentos de Pittsburgh e vagou por lá sem muito objetivo, do jeito que as pessoas fazem quando não pretendem comprar. A maioria dos vendedores deu uma olhada rápida nela e se ocupou em arrumar o estoque nas prateleiras para evitar ser incomodado. Um rapaz viu a senhora e lhe perguntou educadamente se poderia ajudar. Ela informou que estava apenas esperando a chuva parar, que não desejava comprar nada. O jovem lhe garantiu que ela era bem-vinda e, envolvendo-a numa conversa, fez a senhora sentir que ele realmente era sincero no que dizia. Quando ela estava pronta para sair, ele a acompanhou até a rua e abriu sua sombrinha. Ela pediu o cartão dele e foi embora. O fato havia sido esquecido pelo jovem, quando um dia foi chamado ao escritório do chefe da empresa, que lhe mostrou a carta de uma senhora que queria que um vendedor fosse à Escócia anotar os pedidos de mobília para uma mansão. A senhora era a mãe de Andrew Carnegie. Era também a mulher que o jovem havia acompanhado até a rua muitos meses antes com grande cortesia. Na carta, a senhora Carnegie especificou que desejava que o jovem fosse enviado para buscar o pedido. A encomenda representava uma quantia enorme e o incidente propiciou ao jovem uma oportunidade de progresso que ele poderia jamais ter tido, não fosse a cortesia com uma senhora que não parecia uma venda garantida. Assim como as grandes leis fundamentais da vida estão contidas nos tipos mais comuns de experiências cotidianas que muitos de nós nem percebem. Também as oportunidades reais, com frequência, escondem-se em acontecimentos aparentemente insignificantes. Pergunte para as próximas 10 pessoas que encontrar por que elas não alcançaram realizações maiores em seus campos de trabalho. E pelo menos 9 dirão que as oportunidades parecem não cruzar o caminho delas. Vá um passo adiante e analise cada uma dessas 9 cuidadosamente, observando suas ações por um único dia. E é bem provável que descubra que todas elas dão as costas aos melhores tipos de oportunidade a cada hora do dia.
Certa vez fui visitar um amigo que trabalhava como representante de uma escola comercial. Quando perguntei como estava indo, ele respondeu: péssimo. Visito um grande número de pessoas, mas não faço vendas suficientes para me dar uma boa renda. Na verdade, minha conta com a escola está a descoberto e estou pensando em mudar de emprego, já que não há oportunidade aqui. Por acaso eu estava de férias e tinha 10 dias para usar como desejasse. Então desafiei o comentário de que não havia oportunidade, dizendo que eu poderia fazer um emprego render $250 em uma semana e mostrar a ele como fazer isso toda semana dali por diante. Ele me olhou assombrado e pediu para eu não brincar com um assunto tão sério. Quando finalmente ficou convencido de que era sério, arriscou-se a perguntar como eu faria esse milagre. Perguntei se ele já havia ouvido falar em esforço organizado e a resposta foi: o que você quer dizer com esforço organizado? Expliquei que me referia ao direcionamento de esforço de tal maneira que ele matricularia de 5 a 10 alunos com a mesma quantidade de esforço que despendia para matricular um ou nenhum. Ele disse que estava disposto a ver como era isso. Então, dei instruções para que organizasse uma palestra minha para os empregados de uma das lojas de departamentos da cidade. Ele marcou a reunião e fiz a palestra. No discurso, esbocei um plano pelo qual os empregados poderiam não apenas aumentar suas aptidões para ganhar mais dinheiro nos atuais cargos, como também ofereci uma oportunidade de se prepararem para maiores responsabilidades e melhores cargos. Após meu discurso, formulado com esse objetivo, é claro, meu amigo matriculou 8 funcionários nos cursos noturnos da escola comercial que ele representava. Na noite seguinte, agendou um encontro semelhante com os empregados de uma lavanderia e, após minha palestra, matriculou mais 3 alunos, 2 deles moças que trabalhavam nas máquinas de lavar, o serviço mais duro. 2 dias depois, ele marcou uma palestra minha para os empregados de um banco local e, na sequência, matriculou mais 4 pessoas, totalizando 15 alunos. E o tempo total gasto não foi superior a 6 horas, incluindo a palestra e a matrícula. A comissão do meu amigo foi um pouco mais de $400. Esses locais ficavam a 15 minutos de distância do local de trabalho desse homem, mas ele nunca havia tido a ideia de tentar fazer negócios ali. Tampouco jamais havia pensado em se aliar com um orador que pudesse ajudá-lo em uma venda em grupo. Esse homem hoje é proprietário de uma esplêndida escola comercial e fiquei sabendo que sua renda no ano passado foi mais de $10.000. Nenhuma oportunidade aparece em seu caminho? Talvez apareça, mas você não veja. Talvez veja no futuro, já que com este curso sobre a lei do sucesso, você está se preparando para poder reconhecer uma oportunidade quando a ver. A lição 6 é sobre a imaginação, fator principal da iniciativa, que acabei de relatar. Imaginação mais um plano definido, autoconfiança e ação foram os fatores principais. Você agora sabe como usar todos eles e antes de concluir esta lição, entenderá como direcionar esses fatores com o autocontrole. Vamos analisar agora o significado do termo autocontrole, conforme utilizado neste curso, descrevendo a conduta geral de uma pessoa que o possui. Uma pessoa com autocontrole bem desenvolvido não se entrega ao ódio, à inveja, aos ciúmes, ao medo, à vingança ou qualquer emoção destrutiva semelhante. Uma pessoa com autocontrole bem desenvolvido não entra em êxtase e não fica incontrolavelmente entusiasmada com nada nem ninguém. Ganância, egoísmo e autoaprovação, além do ponto de autoanálise e da apreciação, precisa dos méritos reais, indicam falta de autocontrole em uma de suas formas mais perigosas. Autoconfiança é essencial para o sucesso, porém, quando desenvolvida além do ponto da razão, torna-se perigosa. Autossacrifício é uma qualidade louvável, mas quando levada a extremos, também se torna uma das mais perigosas formas de falta de autocontrole. Você tem o dever de não permitir que suas emoções coloquem sua felicidade nas mãos de outra pessoa. Amor é essencial para a felicidade, mas a pessoa que ama tão profundamente
que sua felicidade é colocada inteiramente nas mãos de outrem. Parece a ovelha que se esgueirou para dentro da toca do lobinho gentil e bacana e implorou para deitar e dormir, ou o canário que insistiu em brincar com os bigodes do gato. Uma pessoa com autocontrole bem desenvolvido não se permitirá ser influenciada pelo cínico ou pelo pessimista, nem permitirá que outra pessoa pense por ela. Uma pessoa com autocontrole bem desenvolvido vai estimular sua imaginação e entusiasmo até que produza uma ação, mas então irá controlar a ação e não permitirá que esta a controle. Uma pessoa com autocontrole bem desenvolvido nunca, sob nenhuma circunstância, vai escravizar outra pessoa ou procurar vingança por qualquer motivo que seja. Uma pessoa com autocontrole não vai odiar aqueles que não concordam com ela. Em vez disso, se esforçará para entender a razão da discordância e tirar proveito disso. Chegamos agora a uma forma de falta de autocontrole que causa mais sofrimento do que todas as outras formas combinadas. O hábito de formar opiniões antes de estudar os fatos. Não analisaremos o assunto em detalhes nessa lição, porque é plenamente tratado na lição 11, sobre pensamento preciso, mas o tema do autocontrole não poderia ser abordado sem ao menos uma referência rápida sobre esse mal comum em que somos mais ou menos viciados. Ninguém tem o direito de formar uma opinião que não se baseie no que acredite ser fatos ou sobre uma hipótese razoável. Ainda assim, se observar cuidadosamente, você vai se pegar formando opiniões com base em nada mais substancial do que seu desejo de que uma coisa seja ou não seja. Outra forma grave de falta de autocontrole é o hábito de gastar. Refiro-me, é claro, ao hábito de gastar além do necessário. Esse hábito tornou-se tão prevalente desde o final da Primeira Guerra Mundial que é um alarmante. Um economista famoso profetizou que mais de 3 gerações irão transformar os Estados Unidos do país mais rico do mundo no mais pobre, se as crianças não forem ensinadas sobre o hábito de poupar, tanto na escola quanto em casa. Por toda parte vemos pessoas comprando automóveis financiados em vez de comprarem casas. Nos últimos 15 anos, a onda do automóvel tornou-se tão popular que dezenas de milhares de pessoas estão literalmente hipotecando seu futuro para ter um carro. Um cientista proeminente com humor afiado profetizou que esse hábito não apenas fará aumentar o número de contas bancárias magras, como, se persistir, fará com que os bebês nasçam com rodas no lugar das pernas. Vivemos em uma era de gastança de dinheiro em velocidade alucinante, e o pensamento predominante na mente da maioria é viver de forma mais dissipada que seus vizinhos. Não faz muito tempo, o gerente-geral de uma firma, que emprega 600 homens e mulheres, ficou alarmado com o grande número de funcionários envolvidos com agiotas e decidiu dar um fim a este mal. Quando completou sua investigação, descobriu que apenas 9% dos empregados tinham contas de poupança. E dos 91% que não tinham dinheiro guardado, 75% estavam com dívidas de alguma espécie, alguns irremediavelmente enredados financeiramente. Dos endividados, 210 possuíam automóveis. Somos criaturas imitadoras. É difícil resistir à tentação de fazer o que vemos outros fazendo. Se nosso vizinho compra um Buick, temos que imitá-lo, e se não conseguimos juntar o suficiente para a primeira prestação de um Buick, temos que ao menos possuir um Ford. Enquanto isso, não damos atenção ao amanhã. A antiga reserva para tempos difíceis ficou obsoleta. Vivemos dia a dia. Compramos carvão a quilo e farinha em sacos de 5 quilos, pagando 1/3 a mais do que deveríamos, pois compramos em pequenas quantidades. É claro que esta advertência não se aplica a você. Destina-se apenas àqueles que se prendem aos grilhões da pobreza, gastando além da capacidade de ganho, que ainda não ouviram dizer que existem leis definidas que devem ser observadas por todos que buscam o sucesso. O automóvel é uma das maravilhas do mundo moderno, mas é mais frequentemente um luxo do que uma necessidade.
e dezenas de milhares de pessoas que hoje pisam fundo no acelerador sofrerão algumas derrapagens perigosas quando os dias chuvosos chegarem. É necessário um considerável autocontrole para usar bondes como meio de transporte, quando todas as pessoas ao redor dirigem automóveis. Mas é quase certo que todos que exercitam esse autocontrole verão um dia em que muitos do que hoje dirigem carros estarão dirigindo os bondes ou caminhando. Foi essa tendência moderna de gastar toda a renda que levou Henry Ford a salvaguardar seus empregados com certas restrições quando estabeleceu a famosa escala de salário mínimo de $5 por dia. 20 anos atrás, se um menino queria um carrinho, fazia as rodas de madeira e tinha o prazer de construir por si. Agora, se um menino quer um carrinho, ele grita que quer e ganha. A falta de autocontrole está sendo desenvolvida nas gerações futuras por pais que se tornaram vítimas do hábito de gastar. Há 3 gerações, praticamente qualquer garoto poderia consertar seus próprios sapatos com equipamento de sapateiro da família. Hoje, o garoto leva os sapatos na loja da esquina e paga $1,75 por saltos e meias solas, e esse hábito não se restringe aos ricos. Repito, o hábito de gastar está transformando os Estados Unidos em uma nação de indigentes. Presumo seguramente que você está lutando para alcançar o sucesso, pois, se não estivesse, não estaria lendo este curso. Deixe-me lembrá-lo, então, que uma pequena poupança vai atrair muitas oportunidades que não viriam ao seu encontro sem ela. O tamanho da poupança não é tão importante quanto você ter estabelecido o hábito de poupar, pois esse hábito define como a pessoa que exercita uma forma importante de autocontrole. A tendência moderna dos que trabalham por um salário é gastá-lo todo. Se um homem que ganha 3 mil por ano e consegue viver bem com isso, recebe um aumento de 1 mil por ano, continua a viver com os 3 mil e coloca aumento de salário no banco? Não, a menos que seja um dos poucos que desenvolveu o hábito de poupar. Então, o que ele faz com os 1.000 adicionais? Troca o carro antigo por um novo, mais caro, e ao final do ano está mais pobre com uma renda de 4 mil do que estava antes com uma renda de 3 mil. O que estou descrevendo é o atual modelo americano, e você terá sorte se, mediante análise atenta, não se encontrar nessa categoria. Entre o avarento que escondeu numa meia velha todos os centavos em que põe as mãos e o homem que gasta todos os centavos que ganha ou pede emprestado, existe um meio termo feliz. E se você aproveitar a vida com garantia razoável de liberdade e contentamento médios, você deve encontrar esse meio termo e adotá-lo como parte de seu programa de autocontrole. A autodisciplina é o fator mais essencial no desenvolvimento do poder pessoal, pois permite controlar o apetite, a tendência de gastar mais do que se ganha, o hábito de revidar aqueles que ofendem a outros inúmeros hábitos destrutivos que dissipam energias em esforço não produtivo. Bem, no começo de minha carreira pública, fiquei chocado quando soube quanta gente dedica a maior parte da energia a demolir o que os outros constroem. Por alguma estranha virada da roda do destino, um desses destruidores cruzou meu caminho, tentando destruir minha reputação. De início, fiquei inclinado a dar o troco, mas quando sentei a máquina de escrever, tarde da noite, veio um pensamento que mudou por completo minha atitude em relação àquele homem. Retirei a folha do papel que estava na máquina, coloquei outra e nela enunciei o seguinte pensamento: você tem uma tremenda vantagem sobre o homem que lhe faz uma ofensa. Você tem em si o poder de perdoá-lo, enquanto ele não tem essa vantagem sobre você. Quando terminei de escrever aquelas linhas, decidi que havia chegado a hora de optar por uma política que orientasse minha atitude em relação aos que criticam meu trabalho ou tentam destruir minha reputação. Cheguei à decisão por meio do seguinte raciocínio: 2 cursos de ação abriram-se para mim. Poderia perder muito tempo e energia revidando aqueles que tentavam me destruir, ou poderia dedicar essa energia a promover minha vida profissional, deixando os resultados servirem de única resposta a todos que criticassem meu esforço ou questionassem meus motivos.
Decidi pela última, como sendo a melhor política e a adotei. Pelos seus atos você há de conhecê-lo. Se seus atos forem construtivos e você estiver em paz consigo, em seu coração, não achará necessário parar para explicar seus motivos, pois eles se explicarão por si. O mundo logo esquece os destruidores. Apenas aos construtores são erguidos monumentos e concedidas honras. Mantenha esse fato em mente e você vai conciliar-se mais facilmente com a política de se recusar a gastar energia, revidando aqueles que o ofendem. Cedo ou tarde, toda pessoa que chega a algum lugar neste mundo é forçada a resolver as questões da política em relação aos inimigos. E se você quiser provas de que vale a pena exercitar autocontrole suficiente para evitar dissipar a energia vital, dando troco, estude o histórico de todos que chegaram a uma condição de vida elevada e observe cuidadosamente como refrearam esse hábito destrutivo. É bem sabido que nenhum homem jamais alcançou condição de vida elevada, sem oposição violenta de inimigos invejosos e ciumentos. O presidente Warren, o ex-presidente Wilson e dezenas de outros que eu poderia mencionar foram vítimas da tendência cruel de homens do tipo depravado de destruir reputações. Mas não perderam tempo se explicando ou dando troco aos inimigos. Exercitaram o autocontrole. Não sei se esses ataques cruéis, injustos e falsos, como geralmente são, a homens de vida pública, servem a um bom objetivo. No meu caso, sei que fiz uma descoberta de grande valor como resultado de uma série de ataques pungentes de um jornalista contemporâneo. Não prestei atenção aos ataques por 4 ou 5 anos, até que, enfim, tornaram-se tão ousados que decidi substituir minha política e dar o troco. Sentei a máquina de escrever e comecei a datilografar. Em toda a minha experiência como escritor, não acredito que já tenha reunido tamanha coleção de adjetivos mordazes como as que usei na ocasião. Quanto mais eu escrevia, mais bravo ficava, até ter escrito tudo o que consegui pensar sobre o assunto. Quando a última linha foi concluída, sobreveio uma sensação estranha. Não foi uma sensação de amargura em relação ao homem que tentou me ofender. Foi isso sim, uma sensação de compaixão, de simpatia e de perdão. Eu havia inconscientemente me analisado, liberando pelas teclas da máquina de escrever as emoções reprimidas de ódio e ressentimento, acumuladas sem querer em minha mente subconsciente por longos anos. Agora, se me vejo ficando muito zangado, sento a máquina de escrever e boto tudo para fora escrevendo. Depois, jogo o manuscrito fora ou arquivo no álbum de recortes que poderei consultar no futuro. Após os processos evolutivos terem me levado ainda mais alto no reino da compreensão. Emoções reprimidas, especialmente emoções de ódio, assemelham-se a uma bomba construída com autoexplosivo. E ao menos que manejadas com o mesmo entendimento com que um perito lidaria com uma bomba, são igualmente perigosas. Uma bomba pode tornar-se inofensiva se explodida em campo aberto ou desarmada de forma apropriada. Um sentimento de raiva ou ódio também pode se tornar inofensivo se expresso de maneira que se harmonize com o princípio da psicanálise. Antes que possa atingir sucesso no sentido mais amplo e elevado, você deve adquirir o autocontrole para ser uma pessoa de atitude estável. Você é o produto de pelo menos 1 milhão de anos de evolução. Por incontáveis gerações antes de você, a natureza temperou e refinou os materiais que fazem parte de sua composição. Passo a passo, removeu das gerações anteriores o instinto animal e os sentimentos inferiores, até produzir em você o melhor espécime animal vivo. Por meio desse lento processo evolucionário, a natureza concedeu-lhe poder e equilíbrio suficientes para permitir que você se controle e faça de si o que quiser. Nenhum outro animal jamais foi dotado de tamanha autocontrole. Você foi dotado do poder de usar a forma de energia mais organizada conhecida pelo homem, o pensamento.
Não é improvável que o pensamento seja o elo mais próximo entre as coisas materiais e físicas, desde o mundo e o mundo divino. Você não apenas tem o poder de pensar, mas 1000 vezes, mais importante ainda, tem o poder de controlar seus pensamentos e fazê-los cumprir suas ordens. Estamos chegando agora à parte realmente importante dessa lição. Leia devagar e reflita. Aproximo-me desta parte quase que temoroso e hesitante, pois nos deixa cara a cara com um assunto que apenas poucos homens estão qualificados a discutir com razoável inteligência. Repito, você tem o poder de controlar seus pensamentos e fazê-los cumprirem suas ordens. Seu cérebro pode ser comparado a um dínamo que gera ou põe em movimento a energia misteriosa chamada pensamento. Os estímulos que colocam seu cérebro em ação são de 2 tipos. Um é a autossugestão e o outro é a sugestão. Você pode selecionar o material a partir do qual seu pensamento é produzido. Isso é autossugestão. Você pode permitir que os outros selecionem a matéria a partir da qual seus pensamentos são produzidos. Isso é sugestão. É humilhante que a maioria dos pensamentos sejam produzidos pela sugestão externa de outrem. E ainda mais humilhante ter que admitir que a maioria de nós aceita essa sugestão sem nem menos examinar ou questionar sua solidez. Lemos os jornais diários como se cada palavra se baseasse em fatos. Somos levados pela fofoca e pela conversa fiada dos outros como se fossem verdade. O pensamento é a única coisa sobre a qual temos controle absoluto. Ainda assim, a não ser que seja uma proverbial exceção, que é de mais ou menos uma em cada 10.000, você permite que outras pessoas entrem na sagrada mansão de sua mente e lá depositem, pela sugestão, seus problemas e desgraças, adversidades e falsidades. Como se você não tivesse o poder de fechar a porta e mantê-las do lado de fora. Você tem sob controle o poder de selecionar o material que constitui os pensamentos dominantes de sua mente. E, tão certo quanto estar lendo essas linhas, os pensamentos que dominam sua mente trarão sucesso ou fracasso, de acordo com sua natureza. O fato de que o pensamento é a única coisa sobre a qual você tem controle absoluto é da mais profunda importância e sugere fortemente que o pensamento é o que há de mais próximo da divindade neste plano terreno. O fato também transmite outra sugestão extremamente impressionante. O pensamento é a ferramenta mais importante, a única com que você pode mudar seu destino a seu gosto. Por certo, a providência divina não fez do pensamento o poder sólido sobre o qual você tem absoluto controle, sem associar a ele potencialidades que, caso entendidas e desenvolvidas, atordoariam a imaginação. Autocontrole é apenas uma questão de controle do pensamento. Por favor, leia o parágrafo anterior em voz alta, leia-o com cuidado e reflita a respeito antes de dar continuidade à leitura, porque é, sem dúvida, a frase mais importante de todo o curso. Presume-se que você esteja fazendo este curso porque esteja procurando verdades e entendimentos suficientes para alcançar uma condição de vida elevada. Você está procurando a chave mágica que vai destrancar a porta para a fonte do poder. Todavia, você tem a chave em mão e pode fazer uso dela no momento em que aprende a controlar seus pensamentos. Coloque em sua mente, por autossugestão, pensamentos positivos e construtivos, em harmonia com seu objetivo principal definido de vida. E sua mente transformará tais pensamentos em realidades física e os devolverá com o produto acabado. Isso é controle do pensamento. Quando escolhe deliberadamente os pensamentos que dominam sua mente e recusa com firmeza a entrada de sugestão externa, você exercita o autocontrole em sua forma mais eficiente. O homem é o único animal que consegue fazer isto. Quantos milhões de anos a natureza precisou para produzir esse animal ninguém sabe. Mas toda aluna inteligente de psicologia sabe que os pensamentos dominantes determinam as ações e a natureza do animal.
O processo pelo qual alguém pode pensar com precisão é o assunto da lição 11 deste curso. O ponto que desejamos estabelecer com clareza na atual lição é que o pensamento, seja preciso ou impreciso, é o poder funcional mais altamente organizado de sua mente. E você é a soma total de seus pensamentos dominantes ou proeminentes. Se pretende ser um mestre em vendas de bens, produtos ou serviços pessoais, você deve exercitar autocontrole suficiente para se fechar a todos os argumentos e sugestões adversos. A maioria dos vendedores tem tão pouco autocontrole que ouve o cliente potencial dizer não antes mesmo dele dizer não. São poucos os vendedores que ouvem a palavra fatal não antes mesmo de estarem na presença do cliente potencial. Eles têm tão pouco autocontrole que sugerem a si mesmo que o comprador prospectivo dirá não quando solicitado a comprar seus produtos. Como é diferente o homem com autocontrole. Ele não apenas sugere a si mesmo que o comprador prospectivo vai dizer sim, como, se a resposta desejada não está próxima, insiste até vencer a oposição e forçar o sim. Se o cliente potencial diz não, ele não ouve. Se o cliente diz não uma segunda, terceira, quarta vez, esse vendedor não ouve, pois é um homem de autocontrole e não permite que sugestões alcancem sua mente, exceto aquelas que ele deseja que o influenciem. O mestre em vendas, esteja ele empenhado em vender mercadorias ou serviços pessoais, sermões ou discursos públicos, sabe como controlar seus pensamentos, em vez de ser uma pessoa que aceita sugestões dos outros com dócil submissão. Ele persuade os outros a aceitarem as dele. Controlando-se e colocando apenas pensamentos positivos em sua mente, ele se torna uma personalidade dominante, um mestre em vendas. Isso também é autocontrole. O mestre em vendas é alguém que toma a ofensiva e nunca a defensiva numa discussão, caso haja uma discussão. Por favor, leia de novo a frase anterior. Se você é um mestre em vendas, sabe que é necessário manter o comprador prospectivo na defensiva e também sabe que será fatal a venda permitir que ele o coloque na defensiva e o mantenha lá. Você pode ser, e é claro que às vezes será colocado, no lado defensivo de uma conversa por um tempo, mas deve tratar de exercitar equilíbrio e autocontrole tão perfeitos que trocará de lugar com o cliente potencial, sem que ele perceba que você o colocou de volta na defensiva. Isso exige habilidade e autocontrole consumados. A maioria dos vendedores deixa de lado esse ponto vital, zangando-se e tentando submeter o cliente potencial pelo medo. Mas o mestre em vendas permanece calmo, sereno e geralmente sai vencedor. A palavra vendedor refere-se a todas as pessoas que tentam persuadir ou convencer outras por argumentos lógicos ou apelo ao autointeresse. Todos nós somos vendedores, não importa qual forma de serviço prestamos ou que tipo de mercadoria oferecemos. A habilidade de negociar com outras pessoas sem conflito e discussão é a qualidade marcante de todas as pessoas bem-sucedidas. Observe aqueles perto de você e repare como são poucos os que entendem a arte da negociação diplomática. Observe também como os poucos que entendem essa arte são bem-sucedidos, apesar de poderem ter pelo menos educação do que aqueles com quem negociam. Esse é um dom que pode ser cultivado. A arte da negociação bem-sucedida brota de autocontrole paciente e meticuloso. Repare na facilidade com que o vendedor bem-sucedido exercita o autocontrole ao lidar com um cliente impaciente. Em seu íntimo, o vendedor pode estar fervendo, mas você não verá sinal disso em seu rosto, atitudes ou palavras. Ele desenvolveu a arte da negociação diplomática. Uma única carranca de desaprovação ou uma única palavra denotando impaciência com frequência estragam a venda e ninguém sabe melhor disso que o vendedor bem-sucedido. Ele trata de controlar seus sentimentos e, como recompensa, estabelece seu salário e escolhe seu cargo. Observar uma pessoa que cultivou a arte de negociar com sucesso é um aprendizado. Observe o orador público que cultivou esta arte. Repare na firmeza de sua passada quando sobe ao palco. Estude a expressão de seu rosto enquanto domina a plateia com a mestria
de sua argumentação. Ele aprendeu a negociar sem conflito. Observe o médico que adquiriu esta arte quando entra no quarto e cumprimenta o paciente enfermo com um sorriso. Seu porte, tom de voz, o semblante de segurança, tudo o distingue como alguém que cultivou a arte da negociação bem-sucedida. E o paciente começa a se sentir melhor no momento em que tal médico entra no quarto. Observe o capataz que cultivou esta arte. Observe como sua simples presença estimula seus homens a se esforçar mais e inspira confiança e entusiasmo. Observe o advogado que cultivou esta arte. Observe como ele tem o respeito e a atenção do tribunal, do júri e dos colegas advogados. Existe algo no tom da voz, postura do corpo e a expressão do rosto que faz com que os oponentes sofram com a comparação. Ele não só conhece o caso, como convence o tribunal e o júri de que conhecem. Como prêmio, ganha seus casos e cobra vultosos honorários adiantados. E tudo isso baseado em autocontrole. Autocontrole é resultado do controle do pensamento. Coloque deliberadamente em sua mente o tipo de pensamento que deseja. Mantenha de fora os pensamentos de sugestão alheia e você se tornará uma pessoa de autocontrole. O privilégio de estimular sua mente com sugestões e pensamentos de sua escolha é uma prerrogativa concedida pela providência divina. E se você exercitar esse direito sagrado, não há nada dentro dos limites do razoável que você não possa atingir. Perder a cabeça e com ela seu caso, argumento ou venda, marca você como alguém que ainda não se familiarizou com os fundamentos que embasam o autocontrole, sendo o principal deles o privilégio de escolher os pensamentos que dominam a mente. Um dos meus alunos, certa vez, perguntou como controlar os pensamentos quando em estado de raiva intensa. Eu respondi: da mesma maneira que você mudaria seus modos e tom de voz se estivesse em uma discussão acalorada com um membro da família e ouvisse a campainha da porta anunciando a chegada de alguém. Você se controlaria porque desejaria fazer isso. Se você já esteve numa enrascada semelhante, quando sentiu necessidade de encobrir os verdadeiros sentimentos e mudar a expressão facial rapidamente, sabe a facilidade com que isso pode ser feito e também sabe que pode ser feito quando se quer que seja feito. Por trás de toda conquista, por trás de todo o autocontrole, por trás de todo o controle de pensamento, existe aquela coisa mágica chamada desejo. Não é nenhuma distorção dos fatos dizer que você é limitado somente pela profundidade de seus desejos. Quando seus desejos são fortes o suficiente, parece que você possui poderes sobre-humanos para realizá-los. Ninguém nunca explicou esse estranho fenômeno mental e talvez ninguém jamais explique, mas, se duvida disso, basta experimentar e se convencer. Se você estivesse em um prédio em chamas e todas as portas e janelas estivessem fechadas, é provável que arranjasse força suficiente para conseguir arrebentar uma porta por causa do intenso desejo de se salvar. Se deseja dominar a arte de negociar com sucesso, como sem dúvida dominará quando entender sua importância para a conquista do objetivo principal definido. Você conseguirá desde que seu desejo seja intenso o suficiente. Napoleão desejou tornar-se o imperador da França e foi. Lincoln desejou libertar os escravos e libertou. Os franceses desejaram que eles não passassem no início da Primeira Guerra Mundial e eles não passaram. Edison desejou produzir luz com eletricidade e produziu, embora tenha levado muitos anos para fazê-lo. Roosevelt desejou unir o Atlântico e o Pacífico através do Canal do Panamá e uniu. Demóstenes desejou tornar-se um grande orador público e, apesar dos obstáculos de um sério problema de fala, transformou seu desejo em realidade. Helen Keller desejou falar e, apesar de surda, muda e cega, conseguiu. John Patterson desejou dominar a produção de caixas registradoras e dominou. Shakespeare desejou tornar-se um grande dramaturgo e, apesar de ser apenas um ator itinerante pobre, fez seu desejo tornar-se realidade. Billy Sunday desejou parar de jogar beisebol e se tornar um grande pregador e conseguiu. James J. Will desejou construir um império e, apesar de ser apenas um operador de telégrafo,
pobre transformou o desejo em realidade. Não diga que não dá para fazer, ou que você é diferente desses e de outros milhares que alcançaram sucesso digno de nota em todos os campos de trabalho. Se você é diferente, é apenas no seguinte: eles desejaram o objeto de suas conquistas mais profunda e intensamente do que você deseja o seu. Plante em sua mente a semente de um desejo construtivo, tendo o seguinte credo como base de seu código de ética: desejo estar a serviço dos meus companheiros ao longo da jornada da vida. Para tanto, adotei este credo como guia a seguir ao lidar com os meus companheiros. Treinar-me para nunca, sob qualquer circunstância, apontar falhas em qualquer pessoa, não importa o quanto eu possa discordar dela ou o quanto seu trabalho seja inferior, desde que eu saiba que ela está sinceramente tentando fazer o seu melhor. Respeitar meu país, minha profissão e a mim mesmo. Ser honesto e justo com os meus companheiros, como espero que sejam honestos e justos comigo. Ser um cidadão leal ao meu país. Falar dele com louvor e agir sempre como um defensor digno do seu bom nome. Ser uma pessoa cujo nome é respeitado em toda parte. Basear minhas expectativas de recompensa em uma fundação sólida de serviços prestados. Estar disposto a pagar o preço do sucesso com esforço honesto. Olhar para o meu trabalho como uma oportunidade a ser agarrada com alegria e aproveitada ao máximo e não como uma labuta dolorosa a ser aturada com relutância. Lembrar que o sucesso reside dentro de mim, em meu próprio cérebro. Prever dificuldades e abrir o caminho através delas. Evitar todas as formas de procrastinação e nunca, sob quaisquer circunstância, adiar para amanhã qualquer tarefa que deva ser realizada hoje. Finalmente, aproveitar das alegrias da vida, de modo que possa ser cortês com os homens, fiel aos amigos, verdadeiro a Deus, ser como uma fragrância pelo caminho que eu trilhar. A energia que a maioria das pessoas dissipa pela falta de autocontrole traria, se organizada e usada construtivamente, todos os artigos de primeira necessidade e todos os luxos desejados. O tempo que muita gente gasta fofocando sobre os outros seria, se controlado e direcionado construtivamente, suficiente para atingir o objetivo principal definido, se tal objetivo existisse. Todas as pessoas de sucesso têm notas altas em autocontrole. Todos os fracassados têm notas baixas, geralmente zero, nessa importante conduta humana. Estude o quadro de análise comparativo da lição 1 e observe as notas de autocontrole de Jesse James e Napoleão.